Iniciando mais uma aula de matemática do sexto ano. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo das frações. Vamos ver a classificação de frações e as frações equivalentes. Bom, em relação à classificação de frações, existem as frações chamadas aparentes, que são aquelas que representam números naturais. Por exemplo, exemplos de frações aparentes. A gente poderia pensar na fração 4 sobre 2. A fração 4 sobre 2 é a mesma coisa que 2, e 2 é um número natural. Então, frações aparentes são aquelas que representam números naturais. Um outro exemplo, 6 sobre 3. 6 sobre 3 também é 2. Um outro exemplo, a gente poderia pensar na fração 25 sobre 5. A fração 25 sobre 5 representa o número 5, que é o número natural. A gente poderia pensar na fração 14 sobre 2. A fração 14 sobre 2 representa o número 7. Então, frações aparentes são aquelas que representam números naturais. Por isso que é chamado de aparente, né? Que aparentam um número natural. Um outro exemplo aqui, só para a gente perceber, 9 sobre 3. 9 sobre 3, a fração resulta no 3, né? Perceba que em todos esses casos aqui que eu fiz, o numerador é múltiplo do denominador. Por isso que quando a gente faz a divisão, né, a divisão é exata. Frações próprias são aquelas que têm um valor maior do que 0 e menor do que 1 inteiro. Neles o numerador é diferente de 0 e é menor do que o denominador. Então, frações próprias são aquelas em que o numerador é menor do que o denominador. E, por sua vez, o numerador é diferente de 0. Por exemplo, frações em que o numerador é menor do que o denominador. A gente poderia pensar na fração 3 quartos. É uma fração própria, onde o numerador é diferente de 0 e é menor do que o denominador. Outro exemplo, 5 sétimos. Outro exemplo, 2 terços. Outro exemplo, 10 quinzeavos. Outro exemplo aqui de fração própria, a gente poderia pensar em 6 nonos. Outro exemplo, 17 sobre 20. Perceba que são todos exemplos de frações próprias. Por quê? O numerador é maior do que o denominador. Está vendo isso? Então, quando o numerador é maior que o denominador, a fração é própria. Quando a fração representa um número natural, ela é uma fração aparente. E as frações impróprias são aquelas que valem 0, 1 inteiro ou mais do que 1. Nelas, o numerador pode ser 0 ou pode ser igual ou maior do que o denominador. Nesse caso, a gente pode pensar, por exemplo, na fração 0 sobre 3. 0 sobre 3 é a mesma coisa que 0, tá? Onde o numerador é igual a 0. Isso aqui é uma fração imprópria. A gente também poderia pensar na fração 4 terços, onde o numerador é maior do que o denominador. Perceba que aqui, ó, onde nelas o numerador pode ser 0 ou pode ser igual ou maior que o denominador. Então, aqui a gente tem 4 terços como uma fração imprópria. A gente poderia pensar também na fração 5 sobre 5. É uma fração que representa o 1. E também é uma fração imprópria, né? Já que ele diz aqui, ó, pode ser igual ou maior do que o denominador. O numerador pode ser igual ou maior do que o denominador. A gente poderia pensar também na fração 7 sextos, na fração 9 quintos, na fração 20 quinzeavos, que é a mesma coisa que 4 terços, né? E por aí vai. São todos exemplos de frações impróprias. Então, a gente tem fração aparente, que é aquela que representa um número natural. Fração própria, que é aquela em que o numerador é menor do que o denominador. E fração imprópria, que é aquela em que o numerador pode ser igual a 0 ou pode ser igual ou maior do que o denominador. Número na forma mista. Quando a gente tem uma fração imprópria, por exemplo, a fração 4 terços, essa fração 4 terços aqui, ela pode ser representada como sendo 3 terços mais 1 terço. Essa fração pode ser representada como 3 terços mais 1 terço, essa fração 4 terços. E 3 sobre 3 é a mesma coisa que 1. Então, a fração 4 terços é a fração 1 mais 1 terço.
Geralmente, a gente representa esse número aqui na forma mista. O que seria na forma mista? É a gente escrever simplesmente um terço. Ignorando esse mais aqui, escrever um terço. Quer dizer, 1 inteiro e 1 terço. A gente poderia pensar também na fração aqui, ó, 5 quartos. Que é a fração que a gente tem aqui o quê? 4 quartos mais 1 quarto. E essa fração pode ser representada por 1 quarto. 1 inteiro e 1 quarto. Então, aqui é o que a gente chama de número misto, que é uma forma da gente representar uma fração desta seguinte maneira, né? A gente tem uma parte inteira e uma parte fracionada. Geralmente a gente usa isso quando está trabalhando com frações impróprias. Frações equivalentes. Bom, Vina comprou 2 queijos iguais para fazer pão de queijo. As netas Emília e Sofia vão ajudá-la. Emília cortou um dos queijos em 4 partes, aproximadamente iguais, e separou 2 quartos. Já Sofia cortou outro queijo em 8 partes, aproximadamente iguais, e separou 4 oitavos. Então, aqui nas representações, a gente tem, ó, com Emília, separou o queijo em 4 partes e tomou 2 dessas partes. Já a Sofia separou em 8 partes e pegou 4 partes. Observando nas imagens, você pode perceber o seguinte. Pode perceber que a parte correspondente a 2 quartos de um queijo é a mesma parte que corresponde a 4 oitavos dela. Então, a gente diz o seguinte, a gente diz que 2 quartos e 8 oitavos e 4 oitavos são frações equivalentes. Por quê? Porque são frações que representam o mesmo valor. Então, a gente diz que 2 quartos é igual a 4 oitavos. Né? Então, são frações equivalentes porque representam o mesmo valor, representam a mesma parte pelo todo. Perceba aqui, para eu transformar 2 quartos em 4 oitavos, o que a gente faz é multiplicar a primeira fração por 2, não é isso? Se eu multiplico a primeira fração, o denominador e o numerador por 2, a gente obtém exatamente a fração 4 oitavos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, daqui a gente chega em 4, daqui a gente chega no 8. Então, essa é uma maneira da gente identificar frações equivalentes. Se eu tenho uma fração e quero descobrir as frações equivalentes, bastaria a gente multiplicar. Né? Então, aqui, ó, definição de frações equivalentes. Frações equivalentes têm o mesmo valor em relação à mesma unidade. Né? Equivalente quer dizer igual valor. Então, tu representa aqui, eu só estou representando as duas frações, 2 quartos e 4 oitavos. Perceba que na primeira aqui eu peguei e dividi em 4 partes e tomei 2. Na segunda eu dividi em 8 partes e tomei 2. Só que a parte que eu tomei é igual nas duas figuras. Por isso que a gente diz que são frações equivalentes, porque são frações que representam o mesmo valor, ou igual valor. Tá? Vejamos outros exemplos aqui. Por exemplo, se eu tenho a fração 3 quintos e quero frações equivalentes a 3 quintos. Bom, a gente poderia primeiro multiplicar por 2, né? Se eu multiplico por 2, a gente obtém a fração 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. 6 décimos. É uma fração equivalente a 3 quintos. Se eu multiplico agora essa aqui por 3, por exemplo, a gente vai obter a fração 3 vezes 6, 18. 10 vezes 3, 30. A fração 18 sobre 30 é equivalente à fração 3 quintos, porque elas têm o mesmo valor. Perceba que a maneira da gente identificar frações equivalentes é basicamente a gente multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Então, se eu multiplico aqui, por exemplo, por 5 agora. 18 por 5 dá 90. E 30 vezes 5, 150. A fração 90 por 150 é equivalente à fração 3 sobre 5. Assim como também, ó, a fração 9 sobre 15. Como é que eu encontrei 9 sobre 15? Eu dividi o 90 por 10 e eu dividi o 150 por 10, obtendo 9 sobre 15. Então, eu posso ou multiplicar a fração ou dividir a fração por o mesmo valor. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador ou dividir o numerador e o denominador por o mesmo valor a fim de encontrar frações equivalentes. Vamos ver outro exemplo aqui. Se eu tenho a fração 4 sétimos, se eu multiplico, por exemplo, por 3, a gente obtém a fração
4 vezes 3, 12. 7 vezes 3, 21. Se eu multiplico agora por 4, 12 vezes 4 dá 48. 21 vezes 4 dá 42. Então, a fração 48 por 42 é uma fração equivalente a 4 sobre 7. Tá? Então, essa é a maneira que a gente obtém frações equivalentes. Vou pegar agora a fração 24 por 60. Fração 24 por 60. A gente poderia, primeiro, dividir por 2 essa fração, a fim de encontrar frações equivalentes. 24 dividido por 2, 12. 60 por 2, 30. 12 sobre 30. A gente poderia dividir ainda essas duas frações ainda por 2. 12 por 2 dá 6. 30 por 2, 15. E a gente ainda poderia dividir por 3. 6 por 3, 2. 15 por 3, 5. Então, eu obtive 3 frações equivalentes a 24 sobre 60, fazendo simplesmente 3 divisões. Né? Mais na frente, a gente vai ver que isso aqui seria eu simplificar uma fração. Eu escrevi uma fração de uma maneira mais simplificada possível. Em vez de eu escrever 24 sobre 60, eu escrevo 2 quintos. Representa o mesmo valor. E é uma maneira mais simples de escrever uma fração. Então, aqui, esses casos mostram que podemos fazer, para obter uma fração equivalente a uma fração dada, é dividir ou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, diferente de zero, né? Ou podemos fazer as duas operações ao mesmo tempo. Então, a gente pode dividir ou multiplicar por o mesmo número, desde que seja diferente de zero, porque se eu vou multiplicar por zero, não faz diferença, vou zerar a fração. E a gente pode fazer as duas operações ao mesmo tempo, multiplicar de uma parte, depois dividir por outra, desde que eu multiplique ou divida o numerador pelo mesmo número. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Uma linha sobre classificação de frações e frações equivalentes.